Esse assunto abre portas para vários problemas, para várias pontas que terão que ser amarradas em um Ministério da Educação que não é conhecido pelo comprometimento com o próprio tema, né, que é a razão da sua existência, a educação. O homeschooling, em alguns países, na Coreia do Sul, por exemplo, é simplesmente proibido. Em outros, como no caso do Brasil, em casos muito específicos, como o da família Schurman, que a Carla citou, ele é permitido. Mas, com frequência, ele não atinge mais do que 0,1% dos alunos. Isso nos países em que o ensino domiciliar é permitido de alguma maneira. E há países em que ele é completamente liberado, como nos Estados Unidos, que tem a maior porcentagem de alunos que estudam em casa. 3,5% da população estudantil. Um percentual muito maior, por exemplo, do que o segundo colocado entre os países mais desenvolvidos, que é a Austrália, onde 0,5% das matrículas são de alunos que estudam em casa. Por que isso acontece nos Estados Unidos? Por vários motivos. Pela má qualidade das escolas. As escolas americanas são muito boas comparadas com as nossas, mas estão muito abaixo das escolas europeias, por exemplo. Os Estados Unidos não aparecem nos líderes de rankings educacionais pelo mundo. Outra motivação é a preocupação com a violência, especialmente com aqueles tiroteios e com as guerras de gangue que são comuns em escolas de bairros mais pobres. E aí a solução para esse problema seria fazer com que as crianças estudassem em casa. Nesse quesito, nos Estados Unidos, tem servido para mascarar o abuso, que esses abusos em geral acontecem em casa, com pessoas conhecidas, com pais, com tios, com gente que está ali muito próxima. E se a criança não frequenta a escola, não frequenta a sociedade da mesma maneira que uma criança que vai para a escola, é muito mais difícil você descobrir um abuso que eventualmente esteja acontecendo. Então esse é um dos problemas que vão surgir. A outra questão é a questão religiosa. Há muitos alunos nos Estados Unidos que não aprendem, por exemplo, a teoria de Darwin e aprendem o criacionismo. É verdade que isso acontece em muitas escolas também, mas no ensino domiciliar isso é muito mais frequente. Esse é um assunto que não deveria ser... há uma discussão se deveria ou não ser uma questão escolar, mas a teoria darwiniana, por exemplo, deveria fazer parte do currículo. Então, o que é que vai estar sendo ensinado exatamente para as crianças? A possibilidade maior é que a gente abra espaço, não só para esses abusos por parte de familiares, mas também abra uma grande porta para, aí sim, a verdadeira doutrinação. Porque um dos argumentos dessa gente para querer que as crianças estudem em casa é que os professores são todos uns comunistas que doutrinam as crianças para se tornarem marxistas, socialistas, o que, aliás, não tem funcionado, né? Porque eu não estou vendo exatamente um grande exército de marxistas circulando pelo Brasil. Mas, de qualquer maneira, isso sim é uma doutrinação. Quando você ensina um currículo que inclui ali o fundamentalismo religioso, a teoria do criacionismo, isso não é uma educação. Isso sim é uma doutrinação. Então, há uma série de problemas aí, de portas que se abrem. A gente vai no Senado ainda, 2 votações, aí tem os destaques que vão ser votados a partir de hoje, volta para a Câmara. Ainda tem muito tempo para a gente discutir isso, mas é preciso que haja uma disposição e uma abertura para o diálogo que a gente não tem encontrado nesse governo e principalmente no Ministério da Educação. Bom, a depender... Perdão. Não, desculpa, a mensagem de um ouvinte, professor Abner de Paula. Sou professor do Instituto Federal do Pará, em Santarém. O ensino remoto trouxe inúmeros retrocessos. Os nossos alunos estão entrando no ensino médio com conhecimentos de 7º ano, em vez do esperado para o 9º ano. A gente sabe que foi emergencial, foi necessário, mas pensar em uma não política para regulamentar um ensino domiciliar em tempos de normalidade é abandonar a educação formal, diz aqui o nosso professor do Pará. E faz todo sentido mesmo.